E aí, essa galera, beleza, pessoal? Gente, hoje a gente inicia as aulas de internet, né? Alguns conceitos importantes sobre internet, diante do curso que a gente está oferecendo. Esse é um assunto primordial, né? Você precisa ter os conhecimentos básicos de internet, serviços e até mesmo alguns conhecimentos que são um pouco mais profundos, mesmo para quem é da área, né? Um pouco mais. Quem não é da área, né? Um pouco mais profundo. Então a gente vai iniciar conceituando o que é a internet, né? A internet, o próprio nome diz, olha, ela não é. Assim, não é tão interessante você dizer que a internet é aquela história, a rede mundial de computadores. Não está errado, não, mas eu prefiro um conceito de entre redes, tá? É internet, entre redes. Então, é um conjunto de redes que compartilham serviços por meio de protocolo. Esse é um conceito que eu gosto de dizer sobre a internet. Né? É porque você vai ter várias redes, vários computadores que estão conectados, né, em redes, e esse conjunto de redes vão compartilhando serviços ali de diversas maneiras. E esses serviços a gente já conhece, a gente utiliza. Eu citei alguns aqui, mas a gente tem inúmeros serviços providos na internet, né? E por meio de protocolos. E a gente vai também conceituar esses protocolos. Que os protocolos é quem define regras, como a gente está dizendo aqui, definem regras para quê? Para que esses serviços ocorram, ou seja, para que haja comunicação entre os dispositivos da rede, né? Então vamos lá. Quem são esses serviços? Esses serviços, primeiramente, são disponibilizados por provedores de acesso. É o que eu estou querendo dizer. Você não tem acesso a um serviço diretamente conectando à internet. Você precisa estar conectado a um provedor de acesso que vai te possibilitar ter acesso a esse serviço. Esses serviços que são providos na internet. E aí, nessa aula de hoje, eu vou ficar puxando essas setinhas, indo para um lugar e voltando, porque esses conceitos estão todos relacionados. Então, por exemplo, quando eu falo aqui em serviços, eu preciso dizer que quem provê esses serviços é um tipo de computador que a gente já comentou em aulas anteriores, chamados de servidor. Então, esses servidores, eles estão onde? Eles estão lá, nesses provedores de acesso, nessas empresas que te provê internet. Né? Tu contrata uma empresa aqui, eu não quero fazer propaganda, mas você sabe as empresas que você pode contratar aí na sua cidade. Né? E essas empresas, ela contém esses servidores, né? E esses servidores são computadores, né? Eu falei centrais aqui não no sentido físico da coisa, mas no sentido de importância, né? Dentro daquela empresa. E esses computadores vão te permitir ter acesso à internet, né? E prover esses serviços, né? Então, quem disponibiliza isso para você são os provedores de serviços, provedores de acesso à internet, né? Então, que tipo de serviços são esses? Aí são diversos. Trago um primeiro, mais utilizado, a navegação web, né? A navegação web, que é também conhecido como o serviço www, né? Esse serviço de navegar por sites na web, né? É através de um software que a gente chama de browser ou um navegador, né? Esse navegador, ele vai utilizar de quê? O browser é o navegador, né? Ele vai permitir que você acesse sites na web, né? Através desse serviço www, mas esse browser ele vai também permitir, ele só vai conseguir isso porque ele implementa e ele tem, né? Como acessar esse serviço de navegação de páginas. Veja como tudo está conectado através de protocolos. E aí eu volto para o conceito de protocolos. Né? Esses protocolos, aqui eu cito o protocolo HTTP e HTTPS, isso tem um significado, Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertextos, tá? E aí a gente já entra em outro conceito de navegação web, que é hipertexto, né? Hipertextos, são os hipertextos, eu posso até escrever aqui, tá? Hipertextos.
porque tem a ver com esse assunto. Então, os protocolos, eles permitem isso aí, tá? Eles permitem isso aí, permitem essa comunicação de hipertextos, né? Através esses protocolos HTTP e HTTPS, né? O HTTPS é porque ele é seguro, tá? Ele é um protocolo que quando você, por exemplo, envia dados seus na internet, na web, por meio de um browser, por exemplo, você preenche um formulário lá, quando você está enviando aqueles dados estão criptografados. Então, essa é disso aí, a gente vai estudar isso lá em segurança. Beleza? Então, preste atenção. Quando você tem o browser é o quê? O software. Tá? Mas aí você está acessando um site. Esse site, ele foi desenvolvido em uma linguagem de programação, mas também em uma linguagem de marcação que a gente chama de HTML. Beleza? HTML. E o que é que tem a ver esse HT aqui? Já está dizendo, hipertexto, Market Language, linguagem de marcação de hipertexto. Então aí é onde está o hipertexto, né? Então esse hipertexto aqui vai permitir, né, através do uso do browser e de protocolos, a navegação web. Então essa navegação web é provida por um provedor de acesso que vai ter servidores. Então, por exemplo, lá em algum lugar vai existir um servidor que a gente chama de servidor de páginas web, um servidor web, né, que ele guarda os arquivos daquele site, né, nesse servidor. Basicamente isso aí. Né? E você acessa esses arquivos, perceba agora, você acessa esses arquivos HTMLs que estão lá nesse servidor, na web, algum servidor na web. E por que ele é um servidor? Porque ele está provendo um serviço. Que é serviço? Um serviço de navegação web, né? E você acessa esse arquivo HTML através de protocolos, porque o protocolo define regras. Então, o teu computador, o teu sistema operacional obedece a essas regras, o servidor lá obedece as mesmas regras de HTTP, que o HTTP define, ou HTTPS, para que aqueles arquivos de HTML sejam enviados para você, para que apareçam na tela do teu computador, mas não aparece simplesmente na tela do teu computador. Aparece na tela do teu computador, mas aparece através de um software que a gente chama de browser. Conectou aí como tudo está relacionado. E só para finalizar essa parte de navegação web, o que é o URL? É exatamente o endereço, né? O endereço onde está aquele recurso. Né? O Universal Resource Locator é um localizador de recurso universal. Que recurso? Aquela página na internet, aquele site que está na internet, que tá lá na web, que está lá no servidor web, né? Está lá no servidor web. Então, como é que eu acesso aquele site? É aquele endereço portaldotenispb.com.br. Então, aquele camarada é o endereço. E ali eu tenho o www, que é o serviço. O domínio pode ser o domínio do site, né? No caso, .com.br, a natureza, define a natureza do site, né? Se ele é .com comercial, podemos dizer assim, e BR, porque é no Brasil, né? É um site, está no Brasil, e o nome do site, né? O nome do site. Esse sistema de hipertexto, ele é utilizado, no caso, por padrão na internet, é o www. O www é o sistema de hipertexto, que utiliza esse sistema de hipertexto padrão, né? Então, o nome do site seria o portaldotenispb.com. E o BR define a natureza, o .com comercial. E o BR, eu vou falar mais disso mais na frente, e eu tenho outras aulas, né? Posso citar aqui embaixo, que fala de naturezas de site, .com, .edu, a natureza, educacional, né? Então eu estou comercial, educacional, eu posso ter vários, de militar, e assim por diante, tem diversos, gov de governamental, né? E o BR é do país, Brasil, né? Aí você vai ter outros países, cada país vai ter uma sigla. Eu vou continuar aqui para não prolongar muito a aula, tá? Mas entenda que a navegação web é feita através de quê? Do serviço www por padrão. Você utiliza de um navegador web, o browser, que pode ser o Internet Explorer, já venceu o Internet Explorer, né? Mas o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Edge, enfim, são exemplos de browsers
E aí, esses browsers utilizam de protocolos, né, de protocolos de hipertexto, que é o HTTP e o HTTPS porque é criptografado, né? Esses protocolos conseguem transmitir esses arquivos HTML, que são arquivos desenvolvidos para hipertexto, né? Linguagem de marcação. Esses arquivos HTML quem desenvolve nesses aí, por exemplo, consegue desenvolver um site, tá, gente? Esses arquivos, basicamente, de forma bem básica, tá lá nesse servidor que vai prover esse serviço para vocês, tá? Pra gente, né? E o URL é o quê? A URL é o endereço, é como eu acesso. É o endereço daquele arquivo HTML lá no servidor. Beleza? Outro serviço, e-mail. Quais são os protocolos de e-mail? SMTP, IMAP, POP3. Tá? Então, o e-mail, que é um correio eletrônico, você consegue enviar e-mail. Como é que você envia e-mail? Existe uma mágica? Não, existe um protocolo que é implementado pelos sistemas operacionais, tanto o seu sistema operacional, seja o Windows, o que for, você estiver usando ou qualquer um, e o sistema operacional que tiver no servidor de e-mail lá, eles implementam esse protocolo SMTP, que é definido já, tá? Existe uma organização, enfim, que eu não vou entrar em detalhes, define como esse protocolo, e aí é permitido eu conversar. O protocolo define regras que permitem esses dispositivos conversarem, né? É uma regra de comunicação ali, na rede, que vai funcionando, né? Na rede. E aí pode ser de envio, como o SMTP, ou de recebimento, né? Como o POP3, o IMAP também. O IMAP, não tanto utilizar. Aí eu vou entrar em outro detalhe aqui, que você acessar o seu e-mail por meio de softwares cliente, que normalmente utilizam o SMTP e o POP3, como por exemplo, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, ou seja, isso é um software que você instala, você acessa seus e-mails por meio desse software, assim como você acessa as páginas HTML por meio de uma navegação web. Mas você também pode acessar o seu e-mail por meio do próprio browser. E aí a gente chama de web e-mail. Normalmente é assim que a maioria das pessoas hoje fazem, né? Você entra no Gmail, por exemplo, pelo browser lá e acessa seu e-mail, né? Então esses são os dois principais serviços na internet. E aí tem outros. E aí eu entro para falar, por exemplo, do VoIP, né? Ou Voice por IP, que aí eu utilizo o protocolo VoIP, né? Que é o serviço que permite que você, por exemplo, realize conversas telefônicas na internet, né? O Skype é um bom exemplo, o Skype é um software que realiza bem isso aí, tá? É um bom exemplo, né? Então o servidor eu já expliquei para vocês, e protocolos também. Eu vou passar para os mais serviços, e só para exemplificar, chat é um outro tipo de serviço na internet, né? Era comum ter salas de bate-papo, onde você entra e ali você consegue se comunicar com pessoas. Para aquele serviço poder funcionar, precisa-se de um protocolo, né? Que é o IRC. Porém, esse tipo de serviço ele tem sido substituído ultimamente, né, por serviço de mensagens instantâneas, né, que vem, digamos assim, como um avanço do serviço de chat, né? Então, transferência de dados, ou seja, esse serviço também é utilizado constantemente. Toda vez que você faz download na internet, você faz upload na internet, ali por baixo dos panos está sendo um protocolo que foi definido para aquilo ali, né? Quando você, por exemplo, faz upload, normalmente essa transferência de dados, protocolo padrão aqui, né, o File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de dados. Então, por exemplo, você desenvolveu um site, só para você entender. Você vai enviar esses dados, você desenvolveu o site está no seu computador, os arquivos estão no seu computador. Você vai mandar esse site para um servidor, tá? E aquele servidor vai configurar, a gente vai falar mais na frente desse tipo de situação, você configurar lá outros serviço de DNS, enfim, para que você vai mandar aqueles arquivos para um servidor, e quando aqueles arquivos estiverem no servidor, você vai permitir que através do serviço de www, através dessa web, e web inclusive é diferente de internet, tá, gente? A web, ela é uma teia de computadores, né, que está funcionando ali sob a internet, né? A internet dá suporte a ela, mas a web e a internet não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Agora, porque a gente está acostumado a usar muito os serviços de internet via web. Eu estou acostumado a usar muito a internet pela web, usando o serviço www, inclusive o próprio e-mail, que tem os seus softwares específicos, eu posso usar via web. Inclusive, voz sobre IP, muitas vezes eu uso a web para fazer VoIP, né?
vai sobre IP. E entre vários serviços, como o de chat, enfim, transferência de arquivos. Por exemplo, eu desenvolvi um site, eu vou mandar esses arquivos para um servidor, que uma vez enviado para o servidor, os usuários, né, um servidor web, os usuários conectados à internet através de um provedor de acesso vão poder ter acesso a esse servidor, a essa página, a esses arquivos HTML, a esse site que eu coloquei lá no servidor e baixar esse site para o seu computador. Que de certa forma, quando você está acessando um site qualquer, www.portaldotenis.pb.com.br, você está baixando os arquivos HTML para o seu computador ali e visualizando tudo aquilo. Então, quando eu envio esse meu sistema, esse meu site para o servidor, eu estou fazendo o upload, eu estou enviando e eu envio normalmente via um protocolo chamado FTP, Protocolo de Transferência de Arquivos. Ou seja, File Transfer Protocol. E eu utilizo um software específico para isso, um software de FTP. Beleza. Normalmente é assim. Tá? Isso é um upload. Mas você pode fazer upload também como? Hein? Upload é subir. Né? Enviando. Anexei um arquivo, enviei um arquivo para a nuvem hoje, né? Esse conceito de nuvem que a gente vai falar daqui a pouco em outras aulas. Você está fazendo o serviço de upload, subindo. Né? E quando você baixa, download. Baixou uma música, baixou... E aí depois a gente vai falar do serviço de stream mais na frente. Né? Então a gente vai ter uma outra aula de internet para falar de outros conceitos que estão lá dentro da internet, como conceitos inclusive de navegação. A gente vai falar mais de navegação, né? Vou trazer mais, talvez até uma aula só sobre navegação, falar de cookies, mas a gente antes disso vai falar de mais conceitos de internet, como por exemplo backbone e aí alguns serviços como VPN também, né? Vamos falar do que é VPN e trazer os conceitos também de intranet e extranet, enfim, para que fique bem fortalecido para vocês. E até, inclusive, depois também comentar um pouco da arquitetura da internet, que é a arquitetura que funciona sobre a pilha de protocolos OSI. Isso é mais na frente, mas só para vocês entenderem que essas aulas de internet são bem conectadas, um conceito com o outro, tá bom? Então, beleza, galera? Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! Essa galera, beleza, gente? Mais uma aulinha de internet. E hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais pesado em relação à internet, mas que não deixa de ser importante. Mesmo para um curso onde a ideia é trazer conceitos básicos, né? Eu costumo dizer que isso é alfabetização para o tempo de hoje, né? Alfabetizar-se na informática é ter ao menos conhecimento de alguns termos, de alguns conceitos básicos de informática. Como a gente está falando de internet, é importante trazer um pouco sobre a arquitetura, sobre a estrutura da internet, né? Então, os principais pontos a gente trouxe aqui nesta aula de hoje. A gente inicia dizendo o que é a arquitetura, né? A arquitetura define o quê? Define a forma como os computadores estão conectados entre si. Ou seja, qual é a hierarquia que é estabelecida entre um computador e outro, né? Você pode conectar um computador, por exemplo, em uma rede. A gente vai falar mais de redes de computadores, vai ter uma aula específica de redes, mas você pode conectar um computador, por exemplo, com um servidor. Imagina aí uma rede local bem simples. A gente também vai conversar ainda do que seria redes locais, tá? Esse assunto vai ser um pouco também, esse mesmo assunto de agora um pouco falado também mais à frente na aula de redes, né? Mas como tem tudo a ver com a internet, a gente já traz ele aqui, né? Então, perceba, você pode ter um servidor, né, como eu já falei para vocês o que é um servidor, um computador que vai prover um conjunto de serviços ou um serviço específico e vai ter clientes conectados a esse servidor. Isso é uma possibilidade de arquitetura, né? Então, os clientes eles vão consumir. Quem são os clientes? Os clientes podem ser dispositivos de, por exemplo, um celular, pode ser um computador da sua casa, pode ser qualquer dispositivo que esteja conectado àquela rede, né? Não, eu aqui estou falando, eu dei o exemplo de uma rede local, né? Não necessariamente eu tenho que estar na internet, mas como o assunto é de internet, imagina que você está conectado à internet, né? O seu smartphone, por exemplo, conectado à internet, conectado a um servidor, por exemplo, um servidor que provê o servidor do teu provedor de acessos que tu contratou para ter acesso à internet. E aí esse servidor ele não só te provê acesso à internet, mas ele também provê acesso à internet a outros clientes daquele mesmo provedor, daquela mesma empresa que contém aquele servidor, por exemplo. Então você, por exemplo, vai ter aí clientes consumindo
serviços de um servidor. Mas existe também uma arquitetura diferenciada, que seria você conectar computadores diretamente, né? Ou seja, você é como se você conectasse o cliente com o cliente diretamente. É esse tipo de arquitetura a gente chama de peer-to-peer, né? Eu poderia, é muito comum também estar desta forma aqui, tá? Peer-to-peer. Eu vou, se você vê esse termo, essa conexão cliente com cliente, né? Você vai ter o cliente provendo, teoricamente, uma funcionalidade para o outro cliente, trocando informações com o outro cliente, tanto enviando quanto recebendo, né? Algum tipo de informação, algum conjunto de dados, né? Então, os clientes eles estão conectados entre si. Beleza? E são arquiteturas básicas em redes de computadores e na internet, como a internet é o quê? Um conjunto de redes interconectados, né? Então, também existe essa arquitetura na internet. Você pode encontrar esse tipo de arquitetura em um provedor, em uma universidade, na empresa, na organização. Dentro de sua casa você pode montar uma rede cliente-servidor e conectar essa rede local à internet, né? Você pode, por exemplo, configurar um servidor na sua casa, né, que dê acesso à internet, e todos os computadores que estejam conectados na sua casa tenham que primeiro, por exemplo, acessar esse servidor para poder acessar a internet. E é possível fazer isso, né? Você vai ter um servidor aí proxy, você pode configurar um servidor proxy para isso, por exemplo. Eu não vou entrar nesses detalhes de redes, a gente vai ter uma aula de redes, também a aula de redes não vai ser profunda, né, diante do objetivo deste curso, mas teremos bastante informação sobre esse conteúdo, sobre esse assunto da área de informática, né, de computação. E aí, para não perder tanto mais tempo aí, vamos passar para essa outra parte, onde eu trago dois conceitos importantes em redes, e aí de um lado eu chamo o modelo OSI e do outro lado as camadas TCP e IP. O que é isso? Né? Que perceba, quando você tem qualquer comunicação entre dois dispositivos, você tem ali os dados saindo, né, do software de um dispositivo, de um aplicativo, vai caminhando por algum lugar aí, chega lá na placa de rede ou no modem, onde é que seja, sai pelo meio físico, né, ou pelo ar, se for uma internet sem fio, chega no outro computador. É como se ele subisse, né, até o software do outro computador. Imagina aí que tu está comunicando, bem simples, tu está se comunicando com um colega, com um software de conversa, né, diretamente. Né, tu e o teu colega, dois computadores conectados diretamente. Somente um peer-to-peer aí, né? Dois computadores conectados diretamente, e eu aqui envio uma mensagem do computador A para o computador B, e a mensagem sai do teu computador A, passa pelo meio físico e chega no computador B. Galera, preste atenção. Quando a internet começou a surgir, né, que serviços de internet começou a ser desenvolvido, o que é que aconteceu? Foi necessário ter uma padronização disso aí. Porque imagina aí que cada empresa cria os seus próprios protocolos de comunicação, você já sabe que são protocolos, para comunicar o computador A com o computador B. Então, por exemplo, a empresa desenvolve um software de comunicação entre A e B e cria a sua arquitetura. A outra empresa, isso é a empresa X, a empresa Y vai lá, cria um software de comunicação também dela, mas a forma como os dados saem do computador A para o computador B, quando eu utilizo o software da empresa Y, a estrutura é diferente. O que é que vai acontecer? A comunicação é diferente. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que ter um conjunto de protocolos, de regras, para utilizar o software da empresa X e outro conjunto de regras de comunicação para utilizar o software da empresa Y. Por quê? Porque cada um desenvolveu do seu jeito. Né? Inclusive os softwares das empresas aí não iriam conseguir se comunicar, porque é como se um falasse inglês e o outro português e não entendesse realmente nada um do outro.
Então o que foi necessário? Padronizar. Ó, vamos padronizar. Vamos sentar aqui todo mundo e padronizar como essa comunicação vai ser feita. Você pode desenvolver seu software, agora você tem que obedecer esse conjunto de regras aqui. E quem definiu essas regras? Um conjunto de protocolos. E aí é onde entrou os protocolos de comunicação que definiu regras, como essas mensagens devem sair do computador A até o computador B. Então isso sincronizou tudo, todos esses serviços, né? Então eu tenho um serviço de chat, de mensagens. Como é que eu tenho que utilizar? Então tem um protocolo lá de mensagem, o protocolo IRQ, que a gente falou na aula passada, né? Então, depois disso, o que é que terminou sendo desenvolvido aí lá para trás, nas décadas de 70, por ali? Então, desenvolveu-se um modelo de referência, né, que é dividido em uma pilha de protocolos em camadas, 7 camadas. Né? Aí fosse desenvolvido esse modelo. Quando eu falo modelo de referência, eu estou dizendo que é um modelo abstrato, que a gente chama de OSI. Open System Interconnection. É uma interconexão, um sistema de interconexão aberto. É um modelo. Eu digo, ó, todo mundo que for desenvolver tem que seguir esse modelo aqui. Porque seguindo esse modelo aqui, a gente vai estar padronizado, sincronizado, não vai ter problema. E esse modelo ele é dividido em 7 camadas. Né? A camada física, de enlace, de redes, de transporte, de sessão, apresentação e aplicação. Deixa eu tentar trazer para vocês isso aí. O que é que eu estou querendo, para quem não é da área, tentar entender isso. Galera, preste atenção, esses modelos eles não são... Ele é uma abstração, ele está no papel. Ele não existe, ele está apenas documentado. Tá? Mas se você for implementar um software de comunicação, ele tem que seguir o que está ali no papel na hora que você for implementar o código mesmo e desenvolver os hardwares para isso. Então, o que é esses modelos? Por exemplo, tem uma camada ali de protocolos que vai se preocupar com o quê? Com hardware. Né? A gente vai falar mais disso depois na hora de redes, mas vai se preocupar com hardware, com meio físico, ou seja, no meio físico, os protocolos são esses, tem que obedecer isso. E aí eu separo essas funcionalidades, essas obrigações, e digo que isso é da camada física. Aí depois, saiu daqui o dado entrou no meio físico, entrou no computador. Aí eu vou me preocupar com enlace, eu vou me preocupar com o controle de fluxo. Eu não posso deixar que os dados cheguem em uma velocidade muito rápida, de forma que eu não consiga captar os dados que tem ali. Eu tenho que equilibrar aquela chegada, né? Eu tenho que também, outra informação aqui é o controle de acesso no enlace, né? Importante deixar aqui, não só o controle, aqui o controle de fluxo e de acesso. Beleza? Por quê? Quem vai acessar ali, né? O enlace ele já está preocupado ali com o endereço da placa de rede. Eu não sei vocês que a placa de rede ele tem um endereço, né? O endereço MAC, que é um endereço físico, enfim, ele já está ali naquela seção dali da placa de rede, naquela área ali. Aí quando eu falo da camada de redes, para nos confundir aqui com a placa de rede, aí essa camada de rede já vai se preocupar com o endereço lógico do computador. Já ouviu falar no IP, o endereço do computador? Né? Ele já vai se preocupar em dar um endereço para aquele computador. O computador que está enviando a mensagem vai ter um IP. O computador que está recebendo a mensagem vai ter um IP também. Né? Então ela se preocupa em controlar quem está enviando, quem está recebendo. O roteamento é que aquilo vai seguir. Né? Então essa camada vai implementar protocolos, inclusive o protocolo IP. Está aí nessa camada. Para a Internet Protocol, para saber, por exemplo, qual é a rota que eu vou seguir numa rede. Eu mando uma mensagem na internet, gente, do computador A para o computador B, eu posso seguir vários caminhos. É como você sair de um ponto a outro na Terra. Né? Então ele vai procurar ali a melhor rota. Né? Aí vem o protocolo de transporte, que vai juntar todos esses pacotes. Porque é o seguinte, quando os bits estão saindo na rede, gente, um pode pegar uma rota, o outro pode pegar outra, o outro pode pegar outra. Então partes do arquivo, por exemplo, da mensagem que tu enviou, pode seguir rotas diferentes. Aí eu já tenho uma camada superior, isso já é o sistema operacional que está fazendo isso, tá ligado? Então ele vai pegar esses pedaços de dados aí e vai juntar em pacotes, né? Vai dizer, esse pedacinho aqui da mensagem ele vem depois desse. Apesar deles terem sido quebrados no envio e seguindo rotas diferentes, mas quando ele chega no destino, o sistema operacional lá implementa a camada de transporte e aí o protocolo TCP e junta tudo isso. Depois vem uma seção que está preocupada em uma seção de conexão entre as duas máquinas, né?
apresentação que vai converter ali algum tipo de dado criptografado ou coisa do tipo, né? A gente falou isso lá em segurança da informação, vai falar na verdade, mas já comentamos, eu acredito, de criptografia, né? Lá no protocolo HTTPS, quando a gente falou dele. E por fim a aplicação, que vai consumir esses dados e vai dar uma interação com o usuário. A aplicação é o teu chat, no fim das contas, vai dar uma interação ali com o usuário. Gente, eu falei isso, é um modelo OSI, é um modelo referencial. Essa aula é um pouco mais demorada, mas não tem problema. Agora, quando eu vou para o modelo TCP/IP, a camada TCP/IP, ela foi o quê? Quando a internet começou a surgir, a gente veio e disse, ó, tem um modelo de referência aqui, o modelo OSI, vamos abstrair isso aí, né? Essa explicação para não ficar complexo para vocês. Mas eu tenho que implementar aqui a internet. A internet começou a ser uma internet pública, né? A internet ela iniciou de forma privada, numa rede, de certa forma, privada, né? Pelo exército americano, depois tornou pública. Mas, quando a internet foi ser, de fato, implementada, funcionar mesmo, ali no início dos anos 70, né, mais ou menos, a turma lá que estava responsável, eles precisaram implementar, de fato, o negócio para funcionar, aquela referência. Então, criou-se a camada TCP/IP, que é a arquitetura básica da internet. A internet funciona sob essas camadas TCP/IP. Aí por que TCP/IP? Porque são os dois principais protocolos dessa arquitetura, tá? Não são os únicos, mas foi escolhido ali os dois principais, né? Um está lá na camada de transporte, que é o TCP, aquele que junta os bits tudinho e cria pacotes, né? Garante que todo mundo que saiu, ele garante integridade, ele garante que todo mundo que saiu, de certa forma, beleza. Ele que saiu da origem está lá no destino. Beleza? Ele junta aquela galera ali de pacote, de bits que estão chegando e ordena aquilo ali, né? Na ordem correta e cria pacotes de comunicação. Pacotes de dados maiores do que o que vinha antes, né? Cada um chegou por um caminho diferente, eu junto todo mundo, né? É como, imagina aí, um bocado de gente indo para um local, mas existe uma sequência ali daquelas pessoas. E aí as pessoas, cada um foi por um local. Chegou uma, só que o que vem depois, a pessoa que deveria vir depois, na sequência daquela outra, que era para estar de mão dada com aquela outra, tá vindo por outra rota. Mas quando ela chegar, o que é que alguém tem que fazer? Algum gerente lá, tem que dizer, ó, você que tá ali, que chegou agora, é para ficar do lado desse outro que já chegou. Né? Então eles dão as mãos dadas, por exemplo. Então esse gerente é o protocolo TCP/IP. É o protocolo TCP, tá? Então, o protocolo IP, não, ele já está preocupado em quê? Ele está preocupado lá no endereçamento, qual é a rota que esses carinhas vão tomar. Ele vem antes do CCP, porque o protocolo, por exemplo, no roteador, que a gente vai falar mais na frente, na área de redes, o roteador ele vai estar implementando o protocolo IP, porque ele vai calcular rotas ali, as melhores rotas, até chegar no destino. Quando chegar no destino, o sistema operacional ele também vai implementar o computador de destino que vai receber a mensagem, vai implementar a física, vai implementar a camada de enlace, de redes, né? E lá em cima, já no sistema operacional, é de transporte, né? Que vai pegar esses pacotezinhos que chegaram pela rede. E a IP vai se preocupar em rotear isso aí, vai se preocupar em dar um endereço para o computador de origem, o computador de destino. A gente vai falar mais disso depois. Aí a camada de TCP/IP, ela não tem a mesma estrutura da camada OSI, porque lembra, a OSI é uma referência. A TCP/IP, de fato, ela tem 4 camadas. Alguns livros trazem que tem 5, isso é uma discussão, mas originalmente ela tem 4 camadas. E é a camada host e rede, camada internet, camada de transporte e de aplicação. Aí alguns dizem que tem 5 que chama de física, enlace, rede, transporte e aplicação. Tá? Quando faz isso, a gente meio que diz assim, host e rede é como se fosse a física e um pedaço da enlace. A camada de internet mesmo é como se fosse um outro pedacinho da enlace e a de redes. A de transporte da camada TCP, a de transporte e a aplicação são as mesmas, mesmo nessa discussão. E aí quando a gente compara as camadas TCP/IP, que é do modelo de arquitetura da internet mesmo, com a do modelo OSI, a gente vê que a grande diferença está na aplicação. Que as camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI são embutidas na camada de aplicação do TCP/IP, tá? E a camada física e de enlace é embutida na camada host e rede. A camada de rede é basicamente a camada de internet, tá? No modelo original. Nesses que vocês podem encontrar em alguns livros com 5 camadas, vai ser física com física, só vai mudar a aplicação, né? Dessa forma que está aí. Então, o que é que essa figurinha aqui diz? Lá na camada física está o hardware. O hardware meio físico, os cabos de rede, enfim.
preocupado com os dados, os bits, ele está preocupado com os bits que estão chegando. Quando ele vai chegando, ele passa por um enlace, né, o host rede ali, né, depois pela camada de enlace ou camada de internet, né, e a camada de redes, a depender da ideia que você está tomando aqui, e transporte a aplicação, chegou no software. O software, por sua vez, quando envia algum dado para o meio físico, ela sai da camada de aplicação e faz o processo inverso. Então, ele, por exemplo, você está no software, eu prefiro explicar os dados saindo da camada de aplicação. Você está no software e ele vem lá e sai do software. Então, quando chega na camada de transporte, o que a camada de transporte faz com aquela tua mensagem grande? Quebra em pacotes. Cada pacote é enviado para a camada de rede. Cada pacote daquele vai ter um roteamento diferente. Cada pacote daquele, a camada de rede vai fazer o quê? Vai botar o endereço de origem, que ele está saindo, o IP, e o endereço de destino, para onde ele vai. E vai dizer cada pacotinho daquele, que foi quebrado, né, a mensagem foi quebrada, qual a rota que ele vai estar tomando. É sempre a camada de rede que vai dizer essa rota aí. Quando ela sai do computador, ele vai dizer, tu vai para tal destino agora, mas teu destino final é esse IP aqui. Quando ele chega nesse meio de caminho aí, no meio caminho aí, ele pega um roteador, por exemplo. O roteador tem a camada de rede lá implementada nele também, no dispositivo, e diz, beleza, tu quer ir para esse lugar aqui, para esse IP aqui, né? Agora tu vai tomar essa rota aqui. E quem faz isso é o IP, que vai tomando rota por rota até chegar no destino. Então entenda que aí eles podem tomar caminhos diferentes. Quando ele chega na camada de enlace, esses pacotes ainda são quebrados aí, em quadros, que eu não vou entrar em detalhes. Depois são enviados para o meio físico pelos bits, né? Bit a bit vai saindo pelo meio físico e sendo enviado pela rede. Tá? Aí quando chega lá no outro lado, gente, o mesmo protocolo que enviou os dados lá no meio físico, recebe lá no meio físico do próximo dispositivo. Chega um roteador, seja um switch, o que seja, ou seja, um computador de destino já. Né? E aí quando chega na camada de enlace desse computador de destino, ele vai ser exatamente o que estava na enlace no computador de origem. E assim vai-se embora. Na de rede, na de transporte, até chegar na de aplicação do destino e aparecer a mensagem bonitinha lá. É essa viagem aí que os dados seguem, tá, gente? Numa rede, na internet. E por fim, o backbone. O que é que o backbone é? O backbone define, gente, a estrutura, é a espinha dorsal da internet. Tá? Esses são cabos extensos que conectam. O que é que acontece? Imagina aí esses cabos, geralmente de fibra ótica, que fazem conexões até intercontinentais. Né? Não só apenas intercontinentais, claro, mas pode ser conexões regionais também. Por exemplo, no Brasil você tem vários backbones de várias empresas, né? De várias organizações, tem backbones. E os backbones, essas espinhas dorsais, eles se comunicam, né? Por exemplo, um backbone A com um backbone B, se comunicam para que os provedores de acesso, os computadores que estão conectados no backbone A, possa se conectar com computadores que estão conectados em outra espinha dorsal. Tá entendendo? Porque, como eu disse, a internet é entre redes, né? Mas entre essas redes existem umas espinhas dorsais, que são esses backbones, que permitem, né, um computador cliente que está no lado da internet aqui, em um backbone, se conectar com o outro que está do outro lado. Como é que ele faz essa conexão? Ele envia uma mensagem que chega uma hora vai chegar num backbone aqui. Se ele tiver no mesmo backbone é mais tranquilo, mas se ele tiver em outro backbone, esse backbone A vai se conectar com o B, que vai mandar a mensagem para o computador de destino, que depois vai voltar para o backbone B, que vai voltar para o A, que vai voltar para o computador de destino. Então, essa espinha dorsal aí, né, esses backbones aí, eles são importantes para, inclusive, servidores comunicarem. Imagina aí vamos imaginar um backbone de um provedor A e um backbone do provedor B. Aí tu conectou aqui num backbone do provedor A, tu contratou um provedor A. Aí teu colega contratou um provedor B. Digamos que esse provedor A e esse provedor B estão acessando a internet por meio de backbones diferentes. Então, como é que você vai conseguir a sua mensagem vai chegar lá no teu colega? Não vai conseguir se você sai da tua casa, chega no provedor, né? Depois que chegar no provedor, tu vai
chegar lá no backbone, mas o outro provedor do teu colega está em outro backbone. Então o backbone que está conectando o teu provedor à internet vai ter que se conectar com um backbone, beleza? Que está no outro provedor, que o outro provedor está conectado do teu colega, e aí a mensagem chegar no teu colega. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia do backbone, né? Um cliente 1, ele se conecta a um servidor 1, né? E esse servidor 1 está conectado, por exemplo, a um backbone regional. Esse backbone regional, né, se conecta a um backbone continental, se no caso o destino for em outro continente, por exemplo. E aí o backbone regional do continente destino já se conecta ao servidor, por exemplo, do teu colega lá, que recebeu a mensagem, se você estiver, por exemplo, em continentes diferentes. Então, galera, eu vou parar por aqui para não ficar mais extensa ainda, essa aula foi grande, mas é isso mesmo. Beleza, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês, até a próxima, fui! E aí, galera, beleza? Mais uma aula de internet, gente, hoje, trazendo mais alguns conceitos de internet. A internet, ela é repleta de conceitos, né, que a gente está se deparando no dia a dia, né? E essa é a ideia dessas aulas, é que você compreenda esses conceitos que tanto no trabalho quanto no seu dia a dia pessoal mesmo, e na sua navegação, enfim, você se depara, né? Então a ideia é trazer esses conceitos para o conhecimento, até também para a realização de provas, né? Provas não só de concursos, mas provas relacionadas a empresas também, né? Privada. Beleza? Então, mais alguns conceitos de internet que a gente vai trazer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é intranet e o que é extranet, tá? E VPN. Então a intranet, ela é imagina uma internet, entre aspas, bem entre aspas mesmo, privada, né? Ela é como se fosse, imagina aí, uma empresa que tem uma internet exclusiva dela, tá? E por que eu estou querendo dizer isso? Porque na intranet você pode ter vários tipos de serviços e protocolos que são utilizados na internet. Então você tem servidores internos que, por exemplo, podem ser servidores de e-mail, que pode ser um servidor web, um servidor de dados. São conceitos que são encontrados na internet. Só que aquele domínio da intranet é limitado ao quê? A empresa ou a organização que implementou aquela intranet. Então é um acesso privado, né? Ou seja, restrito. Você precisa de senha normalmente, ou o acesso pode ser restrito também pelo IP do computador, ou seja, só tais computadores têm acesso a essa intranet, né? Então toda vez que um computador quiser acessar aquela intranet, mesmo que saiba com o endereço e tudo mais, ele tem que ser um computador cadastrado. O IP dele, o que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é o protocolo de internet, né, já estou falando aqui, né, que é já falei dele inclusive, que é o endereço do seu dispositivo, seja ele qual for, um computador pessoal, seu smartphone, um equipamento com internet que esteja numa rede, ele tem um IP lá associado a ele. Então a intranet é isso aí, essa rede interna, né, com serviços que são encontrados ali na internet, acessados só por pessoas autorizadas, né, dentro fisicamente ou não daquela empresa. Por que eu digo ou não? Porque a intranet ela pode ser acessada pelo mundo externo também. E aí vamos explicar aqui dois conceitos importantes, que são os conceitos de extranet e de VPN. A extranet não é VPN, tá? É fato que você pode ter uma extranet VPN, mas não é a VPN. Então a extranet ela é uma extensão da intranet. Normalmente como é que funciona? Normalmente a extranet ela permite que parceiros daquela empresa, daquela organização ou instituição que implementou aquela intranet acesse aquela intranet, mas só aqueles parceiros. Por exemplo, normalmente eles permitem isso através, por exemplo, de um acesso via web, né? Via browser, como os conceitos são todos interconectados, né? Daqui a pouco a gente já puxa para lá para browser, que eu já falei, mas eu vou novamente repetir. Então, na extranet, você tem uma extensão da intranet, ou seja,
É comum, por exemplo, um exemplo que me veio à cabeça aqui, a Booking, né? Aquela empresa de hospedagem, de hotéis e tudo mais. Então, você acessa o site da Booking normal ali, tudo beleza. Claro que a Booking tem lá, pode ter lá a sua intranet, né? Onde vai ter os dados, enfim, de acesso, quem hospedou aonde e tudo mais. Deve ser algo bem complexo e bem grande, né, pelo tamanho da empresa. Mas ela tem uma extranet, o que é isso? Ela permite aos parceiros, ou seja, aos hotéis, acessarem a intranet dela, informarem dados que vão ser armazenados na intranet dela, via um endereço específico lá que ela fornece a esses parceiros. Né? Um endereço lá web, né? Via uma URL, né? Para você, com senha e login, por exemplo, né? Acessar. Ou seja, é uma parceria B2B. O que é B2B? Business to business, de negócio para negócio. Então esse é o conceito de extensão, de extranet, uma extensão da intranet. Enquanto a VPN é bem diferente. Ela é uma Virtual Private Network, ou seja, é uma rede virtual privada, né? Eu consigo acessar os computadores da intranet pela internet. É bem diferente. Eu consigo, da minha residência, por exemplo, acessar os computadores de uma organização que eu trabalho, por exemplo, via a internet. E como é que eu consigo isso? Utilizando uma VPN. É como se fosse um túnel privado entre o meu computador e os computadores que estão na organização, que estão na intranet. Esse túnel, ele é protegido, criptografia, e aí por senha e tudo mais. Tem um sistema de proteção ali, é claro. Só que esse túnel, ele está formado na estrada da internet. Tá? Mas é um caminho privado, ou seja, quando eu acesso aquela VPN, sempre, porque é o seguinte, quando você está na internet, você acessa um site qualquer, a rota, né, a gente vai falar um pouco disso lá nas aulas de redes, mas a rota a qual os dados são direcionados, né, a rota aos qual a sua solicitação, os dados saem do seu computador e seguem, ela pode mudar a cada solicitação que você faz. A cada vez que você entra num site, ela pode pegar rotas diferentes, ou seja, hora ela ir pelo um roteador A, hora ir pelo roteador B. É claro que, em geral, vai seguir caminhos semelhantes, mas não necessariamente, inclusive os próprios dados, como a gente vai estudar, eles são segmentados e podem seguir rotas diferentes. Mas, numa VPN não, você tem uma rota privada ali. Tá? Você acessa aquele. Quando você sai, os dados saem do seu computador, chega na intranet lá da organização, quando você está acessando, você faz uma solicitação, por exemplo, a um servidor intranet lá, da intranet, ele vai seguir a rota da VPN, que está protegida, que está esse túnel, né? Tunelamento aí privado. Então, é o acesso aos computadores da intranet pela internet. Eu consigo, inclusive, acessar, se eu tiver permissão, até de instalar softwares, de fazer remoção de softwares e tudo mais. Tá? Então esses os conceitos de intranet, extranet e VPN. Eu vou pular aqui para navegação só como uma forma de revisão de alguns termos, como por exemplo o termo de browser, todo mundo sabe. É o navegador, é o software que você utiliza para basicamente navegar na rede web. Né? Ou seja, permite uma navegação na rede web através do serviço www, como a gente vai ver mais na frente, que é um serviço de hipertexto. Né? Ou seja, também permite acesso com vários tipos de protocolos diferentes, como a gente já estudou que são protocolos específicos. O browser ele pode utilizar diversos tipos de protocolos, como a gente vai ver mais na frente também em redes, os protocolos. Né? Mas, por exemplo, você pode acessar com protocolos HTTP, que é um protocolo de transferência de hipertexto. O que é hipertexto? Hipertexto não é texto, é imagem, vídeo. Se você um dia já viu algum código HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, você vai entender melhor o que seria hipertexto. Tá? Então, permite, é o que você faz quando você acessa uma página na internet, você está navegando utilizando um protocolo de transferência de hipertexto. Beleza? E está transferindo o quê? Dados em hipertexto. É um tipo de dado, hipertexto, tá? Que inclui vídeo, imagem, links, texto, tá?
tags que a gente chama HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, para eu acessar qualquer recurso na internet, eu preciso saber a URL, ou seja, o localizador universal. Né? E para isso, como a URL ela é formada? Ela tem um protocolo, ela tem um endereço, ela tem a máquina, um caminho que vai... um domínio, né, vamos dizer assim, da máquina, que normalmente é o nome lá do site, né? Por exemplo, você tem lá www.portaldotênis.pb. Portal do Tênis PB é a máquina. Né? O caminho barra recurso, ou seja, você acessou a máquina, portaldotênispb.com.br, se você botar barra, um caminho qualquer lá, barra A, o A é um caminho dentro dessa máquina, é um diretório ali dentro da máquina, barra outra coisa, outro diretório, até chegar no recurso, que é o que você está acessando. Pode ser um arquivo PDF, pode ser um arquivo HTML, normalmente é quando você está baixando uma página HTML, né? Então, no final, o recurso é o que você está acessando de fato. De fato, gente, o que é que está acontecendo ali? Eu já expliquei isso. É uma página, é um arquivo que está sendo baixado. Estou fazendo um download de um arquivo HTML para o meu computador, ou de um arquivo PDF, se eu estiver acessando um PDF via browser. Né? Então, o www, ele permite esse serviço de hipertexto, né, em páginas da web. A web não é a internet, a web é uma grande rede de computadores, é uma teia de redes, né, que funciona através da internet. A internet ela é mais do que a web. Né? Então, páginas da web, sites que você acessa que está na web, sites que você acessa através de browser, usando o serviço www, tudo isso está na web, está nessa rede web. Né? É tanto que existe também a chamada, né, a Deep Web, né, outras redes web, mas não a web que a gente utiliza. Dark Web, né, salvo me engano também, ou Deep Web, enfim. Histórico de navegação é um recurso também lá do browser, tá? De guardar históricos, de guardar as URLs. O histórico de navegação nada mais é do que uma lista de URLs que você salva, tá? Cookies, ou seja, o que são cookies, né? A comidinha, tá? São arquivos de texto que também é gerenciado pelo browser, né? Tudo que você navega não é o histórico de navegação, mas são informações que você, mesmo quando está navegando, você vai dando. Por exemplo, cliques que você pode dar, informações de e-mail, até, por exemplo, sua senha pode ficar armazenada em cookies do seu navegador. Quem gerencia isso é o próprio navegador, o próprio browser. Né? Ele pode remover ou não cookies. Antigamente, os cookies eles eram utilizados mais para melhorar o desempenho da máquina, enfim, da velocidade e tudo mais. Só que hoje em dia a gente tem um serviço de internet que evoluiu bastante em relação à velocidade. E hoje ele é muito utilizado para quê? Guardar informações suas, saber o seu perfil, saber quem é você, para que possa direcionar, por exemplo, sites de propaganda relacionados ao seu perfil. Tá? Então esses arquivos são arquivos de textos que são salvos no próprio browser. Quando ele é salvo no browser, na verdade esses arquivos estão salvos aonde? No teu computador. É diferente de um site da internet que ele não está salvo no teu computador. Ele está salvo no servidor, na web. Né? Um site www lá, uma página HTML, uma página que traga, seja acessada através desse serviço www, ela está lá no servidor. Agora, quando tu acessa, você baixa ali, de certa forma temporária, para o teu computador. E cada vez que tu dá um clique, que tu abre outra página, tu está baixando ali outro arquivo para o teu computador. Pop-ups são aquelas janelas automáticas, né, que muitas vezes abre quando você entra no browser, aí abre uma propaganda, aquelas janelas automáticas, aquilo pode ser bloqueado pelo próprio browser, tudo isso é configurado no próprio browser, tá, gente? Você pode configurar se você quer histórico de navegação ou não. A gente tem aulas aqui só sobre navegação em browsers, tá? São aulas práticas direcionadas, então depois você pode dar uma olhadinha também. Então pode ser bloqueado, ou seja, esse pop-up você pode bloquear. O plugin, também relacionado à navegação, ou plugin, né? É um novo recurso que você adiciona no browser, tá? Ele é utilizado sob demanda, ou seja, você quer, você baixa e você usa. Se não quer, você remove. Né? É de acordo com sua necessidade. Por exemplo, pode ser um plugin de segurança para você acessar o site do banco, sei lá. Pode estar instalado no seu browser. Se você remover aquele plugin, você não consegue acessar o site do banco. Pode acontecer. É um recurso, é um plugin para você
editar algumas fotos no seu browser, pelo browser mesmo. É um software que vai, ou é um plugin para você baixar algum tipo de vídeo que você está acessando naquele momento. Digamos que você está acessando um vídeo no YouTube, tem um plugin lá no seu browser para você baixar aquele vídeo que está sendo acessado. Por quê? Por si só, você não baixaria aquele vídeo. Talvez o YouTube tenha, tivesse alguma proteção, alguma coisa do tipo, ou não tivesse a possibilidade. Mas se você pensar em outro tipo de site, sei lá, você está acessando uma aula qualquer em algum browser, você pode tentar fazer isso. Né? Ele é opcional, não é obrigatório. E para finalizar o que eu estava falando, né? O IP, que é um protocolo de internet, é o protocolo internet, né? Faz parte até daquela camada TCP/IP, né? Como a gente falou lá da arquitetura da internet. Né? Então o IP, na verdade, ele é o endereço do seu dispositivo. Né? Ele marca, ele resiste o endereço do seu dispositivo. Tem duas versões, IPv4 e IPv6. Hoje a IPv4 tem 128, ou desculpa, 32 bits de tamanho, enquanto o IPv6 são 128 bits de tamanho. E há várias diferenças. Por exemplo, o IPv4 ele tem uma notação bem mais simplificada do que o IPv6. Né? Na aula de redes a gente pode ver isso aí, com mais detalhes. Mas o IPv4, para você ver, ele vai acessar pouco mais do que 4 bilhões de endereços, com essa estrutura que ele tem de 32 bits. Enquanto o IPv6, ele acessa aí na casa de 10 elevado a 28, é mais ou menos isso mesmo, 28 endereços, ou seja, por que a necessidade disso? Porque hoje em dia tudo está conectado à internet. Você conecta a internet, a sua geladeira, a sua casa, o relógio, o celular, o computador. Então, a quantidade de endereços que o IPv4 tinha disponível não é suficiente, tá? Mesmo com artifícios que são utilizados para redes internet, né? Redes na internet, para você economizar esse número de IP não seria suficiente. E aí o servidor DNS, porque o que é o servidor DNS? Domain Name Server. É um servidor que vai traduzir, porque entenda, cada dispositivo tem o seu endereço IP. A estrutura do endereço IP é um conjunto de números que eu não vou mostrar aqui agora, né? Mas por exemplo, poderia ser o número 250.150. Sei lá, 230.100, um exemplo. Seria um endereço IP. Esse endereço IP é o endereço da tua máquina. Mas eu disse quase agora que todo site, ou toda URL, ela está localizado inicialmente em alguma máquina. Mas, Tiago, eu nunca acessei um site com essa estrutura que você acabou de falar. Então eu boto lá www.nomezinho bonitinho.com.br e entra. Por quê? Porque a máquina, mas isso não é o endereço da máquina? É o endereço da máquina. Pô, tá, mas o endereço da máquina não é um IP? Tá um conflito aí, né? Como é que eu vou, né, dizer que se o endereço da máquina é aquele www. Tá lá o www é o serviço, aí tem o endereço da máquina, que é, por exemplo, portaltennispb.com.br, é o endereço da máquina. E ao mesmo tempo você disse que a máquina tem um endereço de IP que tem esse formato estranho que você me falou. Como é que isso funciona? Porque existe um servidor aí no meio do caminho que transforma. Né? Existe um servidor DNS, que quando você escreve portaltennispb.com.br, ele na verdade pega esse servidor, ele tem ele faz um mapeamento, ele possui como se ele tivesse uma tabela de mapeamento. Ele diz, esse endereço aqui está no IP tal. Para você isso é abstrato, você não vai saber. Servidor DNS está lá no meio do caminho, né? Antes do seu pacote, sua solicitação chegar lá no servidor web, que é o servidor que tem os dados, né? O servidor de dados. Né? Então você o servidor DNS pega esse portaltennispb.com.br e transforma num endereço IP, que é exatamente o endereço IP onde este site está hospedado. E aí vai-se embora esse endereço IP. Então esses dados seguem pela rede, né? Sempre sendo roteados, esses dados sempre sendo roteados, num caminho que vai chegar no servidor web. E quando chega lá, vai chegar o que no servidor web que tem a página? Vai chegar uma solicitação sua. E como é que ele sabe que é sua? Porque no caminho, né, o seu IP da sua máquina também foi junto. Então quando chegou lá na outra máquina, que contém
o teu site, né? Hospedado na máquina que contém um site hospedado teu não, né? Que você está acessando. Ah, quem está pedindo para acessar os dados dessa máquina aqui, portaltênispb.com.br, né? Barra alguma coisa, barra alguma coisa, barra alguma coisa, até barra, sei lá, index.html, vamos dizer assim, que seria a página inicial do site. Vamos usar o padrão. Aí ele diz, é fulano de tal que está nesse endereço aqui. Então pega essa página e manda pela rede para o endereço dessa máquina. E ela volta para a máquina e aparece automaticamente para você. Isso aí em segundos, menos de segundos, né, hoje em dia. Então, galera, parar por aqui, já está bem grande a aula. Mais alguns conceitos de internet para vocês. Espero que tenham gostado. É com muito carinho que eu passo esse conhecimento para vocês, tá? Então, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, essa galera, beleza, gente? Estamos aqui com mais uma aula de internet, né? Mais conhecimento, mais tecnologias que são utilizadas na internet, termos, né, comuns aí que são abordados não apenas no nosso dia a dia, mas até em provas, como eu falo para vocês, que vocês possam participar, ou mesmo no trabalho, né? Então, o primeiro conceito, o primeiro termo que a gente vem falar hoje é o stream. O que é stream, né? Acho que muita gente já ouviu, stream de dados, esse vídeo utiliza stream, o que é isso, né? Então, o stream, ele melhora inicialmente o que? A velocidade de transmissão de multimídia. O que é multimídia? Áudio, vídeo. Então, tudo isso são exemplos, né, de arquivos de dados que podem, por exemplo, ser transmitidos por stream. E aí, exemplos de ferramentas que utilizam stream, né, esse serviço, né, por exemplo, o YouTube, os vídeos do YouTube, Netflix. Porque perceba, gente, o que é que acontecia? Hoje você tem esse conceito de stream, que na verdade ele é formado, esse conceito ele parte a partir do conceito de streams, né, que são pequenos, né, pequenos pedaços do arquivo, né, que a gente chama de stream, pequenos pedaços dos dados que estão sendo transmitidos, que estão sendo baixados, né, realizando download. E esses streams, eles seguem esse fluxo, eles são baixados, download, reproduzidos, aquele pequeno conteúdo de dados é reproduzido na sua máquina e excluído, tá? Então, por que é importante que você entenda isso? Você entendendo esse conceito, você vai entender por que que ele traz velocidade, porque uma coisa é eu baixar um arquivo de tamanho alto, né, de grande tamanho, não sei quantos gigas ou megas. Outra coisa é você baixar um pedaço dele, só um stream. Então você baixa aquele pequeno pedaço ali, já reproduz no teu sistema operacional, no teu computador, e já apaga para poder baixar os próximos streams, né? Então, essa ideia que traz o conceito desse serviço de stream. Porque o que é que acontecia antes? Você baixava todo o conteúdo e depois executava todo o conteúdo e poderia manter ou não aquele conteúdo ali no seu computador. O stream não, ele vai baixando partes daquela, tanto que se você usar plugins, olha lá, plugins, a gente falou na outra aula, para baixar streams, se você for acompanhando como é feito o download, o que é que o plugin faz? Na verdade, ele faz o download daquele pequeno pedaço, reproduz, né, aquele pequeno pedaço e salva. E deixa lá salvo, ele não exclui. Então, se você observar, quando você vai reproduzindo o vídeo, o aplicativo, ele, depois de reproduzir, ele vai lá, né, depois de ter ele lá, não necessariamente ter reproduzido, mas depois de ter ele lá, feito o download, ele baixa para o seu computador. Você pode até não ter reproduzido e deixar lá pausado, mas ele vai baixando para o seu computador. Ele não exclui, ele não exclui mais o arquivo, né? Então, ele vai baixando por streams, por parte. O que pode acontecer? Pode, muitas vezes acontecer de sua conexão tá lenta e você
não conseguir, por exemplo, visualizar, assistir um vídeo, né? O que é que se faz? O que é que esse serviço faz? Ele faz um processo, ele chama de buffer, ele acumula streams. Ele é como se ele desse um pausa no vídeo, né? E ali ele vai baixando mais streams, já que a conexão está lenta, não dá para acompanhar a velocidade que você assiste, entendeu? Você consegue assistir o vídeo numa velocidade mais alta do que está sendo baixado, cada stream. Você consegue assistir, vamos falar assim, você consegue assistir um stream numa velocidade mais alta, né? Não um stream muito pequeno, mas numa velocidade mais alta do que é baixado aquele stream, você começa a travar o vídeo, né? Você vai querer assistir e não baixou ainda. Então ele pausa o vídeo, faz um buffer ali, baixa vários streams e depois deixa você assistindo, porque dá tempo, vai dando tempo, né, de você ir assistindo. O que pode acontecer é que sua velocidade está tão mais alta em relação ao que está sendo baixado, que daqui a pouco você novamente não consegue assistir, porque passou, né? Passou da quantidade de streams que foram baixados ali, e novamente tem que dar um pausa, baixar e assim por diante. Então, esse procedimento de dar o pausa ali e fazer um armazenamento temporário ali é o que a gente chama de buffer, né? Outra característica do stream é que ele trabalha com o envio dos dados em broadcast, né? Ou seja, ele é enviado para múltiplos usuários simultaneamente. Isso vai permitir que os usuários assistam aquele conteúdo ao mesmo tempo, né? Eu não estou fazendo ali um acesso direto aos dados simultâneo, né? Mas os dados estão sendo enviados simultaneamente para diversos usuários, né? Então esse serviço de streaming aí, ele é usado, né, pelo protocolo, né, pelo protocolo de transporte UDP, que a gente vai falar um pouco mais de detalhes lá nas aulas de redes, né? Mas umas características desse UDP que é o User Datagram Protocol, é que ele não é seguro, né? Ele tem menos segurança, mas ele provê mais velocidade. Ele não dá uma garantia, de fato, a gente pode detalhar isso depois, mas é fácil de entender. Você está baixando os streams, os pedaços ali de stream, então pode acontecer de alguns streams daquele se perder na rede, se perder no caminho, perdeu-se no caminho. Imagina que tu tá indo para algum lugar, imagina que tem uma excursão de pessoas indo para algum lugar. Cada pessoa é um stream, né? E aí ele está saindo de um ponto para chegar no outro ponto. Cada pessoa está ali passeando naquela cidade, vai seguir uma rota, certo? E cada vez que vai chegando pessoas, aqueles dados vão sendo executados. Essa é a ideia mesmo que eu já falei para vocês de transferir dados na internet, né? Eu já comentei sobre isso em outras aulas, mas segmentando, né? É como se você segmentasse, cada segmento ali também fosse uma pessoa. Claro que aqui a gente está falando do conceito do stream, mas é outra ideia, né? Mas quando esses streams vão chegando, eles vão sendo executados e excluídos, como eu falei para vocês. Mas a UDP, o que é que acontece? Não dá segurança. Por quê? Porque eu não tenho uma garantia de que todas as pessoas vão chegar lá. E aí é como se eu dissesse, eu não tenho a garantia de que todos os pedaços lá, né, do vídeo, que todos os streams vão chegar lá. Então quando isso acontece, por exemplo, pode acontecer lá no vídeo um pulo, uma falha ali, né, você um corte, você não viu aquela parte do vídeo, cortou ali porque um pedaço dos streams lá não chegaram, né? Então mas por que eu não utilizo um protocolo, no caso, que me garante mais segurança? Porque esse protocolo garante mais segurança, ele requer uma confirmação de que os dados chegaram lá pelo destino. E se esses dados não tiverem a confirmação, ele manda de novo. Só que se eu for ter essa confirmação para todo stream que eu mandar, imagina aí, todo pedaço do vídeo lá que eu baixo, né, que chega no meu computador, que é enviado, do servidor lá para a gente, para o computador que está usando aqui, para o usuário. O meu computador tem que mandar uma resposta para o servidor dizendo que aquele pedacinho chegou. Isso vai deixar o processo mais lento. Então, por isso que eu utilizo o DP, né? Eu perco um pouco de segurança, mas o stream, a característica do stream é qual? Lá do início, é da velocidade. Então, eu preciso de velocidade, então eu vou ter que usar ele. Eu não uso outro protocolo, por exemplo, como o TCP, que é um protocolo que vai requisitar que tenha uma confirmação. Ele vai dar segurança, mas ele não vai me dar velocidade. E o streaming requer velocidade. Beleza? Então, existe também um conceito de encapsulamento, né, o container, né?
que ele, na verdade, é um conjunto de dados compactados que vai sincronizar áudio, vídeo e legenda, por exemplo, de um vídeo, né? Ele normalmente são arquivos com o mesmo prefixo, né? Ou seja, o que muda é o sufixo lá do arquivo, a extensão do arquivo. Um é áudio, outro é vídeo, tem uma extensão de áudio, outro tem uma extensão de vídeo, outro tem uma extensão de legenda. Mas existe um container ali, um encapsulamento, que encapsula aquilo ali, é um arquivo compactado que é transmitido para poder sincronizar áudio, vídeo e legenda, tá? Então esses arquivos aí devem ter o mesmo nome. Por fim não, né? Finalizamos aqui o streaming e entramos agora rapidamente no conceito de Big Data. Esse conceito aí que tá muito comum, né? Big Data, né? Big Data em inglês. Mas o que é isso? É uma grande quantidade de dados. Então, eu estou falando grande quantidade. Imagina aí a quantidade de dados que tem, por exemplo, em servidores Google que guardam os dados de todo mundo que tem uma conta no Google, lá no Drive, no Google Drive, por exemplo. Então são Big Data. Eu não estou falando de 1000 dados, não estou falando de 2.000 dados, 20.000 dados. Estou falando na quantidade de dados que aumenta segundo após segundo, na quantidade absurda, né? Então é a grande quantidade de dados que requer softwares específicos, né? Softwares que são executados em diversos servidores, em uma estrutura paralela ali de vários processadores, uma estrutura de hardware imensa que dê suporte, né? Que seja, digamos assim, que dê que seja similar à grande quantidade de dados que ele tem ali. Eu tenho tantos dados que eu vou precisar de uma estrutura de hardware aqui que dê uma estrutura de hardware aqui semelhante, né? Na mesma proporcional à quantidade de dados. Essa era a palavra que eu estava querendo procurar. Eu estava procurando, né? Então, essa quantidade de dados absurda permite que você faça análise preditivas, né? Porque são tantos dados que inclusive não se utiliza nem todos os dados quando você vai fazer essas análises preditivas, mas geralmente uma amostra dele, mas você faz análise preditiva, não que você não possa fazer análise preditiva com uma pequena quantidade de dados, também é permitido, tá? Essas análises preditivas, gente, na verdade são técnicas estatísticas, algoritmos, por exemplo, de aprendizagem de máquina, que é uma área da inteligência artificial. É por isso, inclusive, que os sistemas aí estão vendo o que você está fazendo e estão te recomendando, né? Produtos, né? Que você... Oxe, eu estava pensando, estava falando disso, como é que isso... Porque já chega no seu computador. Por quê? Porque você está com o Google ali conectado, né? Por exemplo, tua conta do Google conectada e ele está captando vários dados só sobre você, né? E consegue fazer análises preditivas e prever o que é que você gosta, prever o que é que você vai ver, o que você está procurando, porque você está dizendo isso a ele, de acordo com o que você acessa, de acordo com as informações que você dá ali na internet, né? Então, tanto análise como extração de dados, né? Extrair conhecimento é um valor. Na realidade, você acha que você está usando de graça 15 gigas que o Google te dá, mas na verdade não. Ele está te dando aquilo ali porque tu vai dar uma informação a ele, tua, que tem valor ali para ele, vender às empresas, né? E extrair conhecimento seu, extrair conhecimento de pessoas semelhantes a você e dizer, esse grupo de pessoas aqui tem semelhanças e talvez essa empresa aqui tenha interesse essa empresa tem interesse neles, por exemplo. Então, e é a partir daí que decisões são tomadas, né? A partir desses conhecimentos, essas extrações de conhecimentos automáticas realizadas por softwares específicos, que decisões são tomadas, né? E a Big Data, ela é caracterizada por 5V, né? São coisas que são características da Big Data, né? Dessa grande quantidade de dados. A velocidade, ou seja, eu preciso de ter velocidade, eu tenho um grande volume de dados, eu tenho uma variedade de dados absurda, né? Dados absurdo, de grande quantidade de características, né? De cada dado, são diversos atributos do dado, né? Por exemplo, vamos pensar de um jeito bem simples, mas se fosse atributo seu, teu nome, vamos lá, teus dados pessoais, quantos atributos eu tenho aí? Lugares que tu frequentou, quantos atributos eu tenho aí? O lugar, a característica do lugar, ou seja, veracidade sobre aquilo ali, porque são informações que você mesmo informou, e o valor que eu tenho falado, que é aquilo ali, que é aquela quantidade que aqueles dados têm, né? O valor que você tem para aqueles dados.
beleza? Então, e agora, para finalizar, um conceito importante que é computação em nuvem, né? Computação em nuvem tem tudo a ver com Big Data, né? Tem tudo a ver com Big Data, porque computação em nuvem realiza armazenamento. Então, basicamente, computação em nuvem é o quê? É fornecimento de serviços pela internet. Que tipo de serviço? Pode ser, por exemplo, armazenamento. Né? Posso falar de armazenamento. Eu posso oferecer armazenamento, como a gente vai falar lá embaixo dos tipos de serviços, dos serviços. Mas armazenamento, softwares, né? Eu posso oferecer serviço de quê? Um computador virtual lá com um processador A, B, C. Eu não vou na loja e compro aquele computador. Eu vou ali naquela empresa que fornece um serviço de nuvem que tem uma máquina lá virtual com 16 GB, com um processador i7 de 10ª geração, de 11ª geração, com 1 TB de armazenamento. Eu vou lá e alugo aquele serviço, pago por ter aquele serviço, instalo o software que eu quiser naquele computador, coloco os dados que eu quiser naquele computador, acesso ele através de um outro computador meu aqui. Mas ele está lá na nuvem. Então, um tipo de serviço. Quais são as vantagens desse tipo de serviço? Por exemplo, o serviço de cloud storage, né? Que é muito comum hoje. Quais são as vantagens? Eu tenho disponibilidade, né? Eu tenho disponibilidade, ou seja, os dados estão disponíveis ali em qualquer ponto que eu tiver. Basta eu ter acesso à internet. Tanto faz eu estar em casa. Imagina aí, você antes tem o seu computador em casa, seus dados são em casa. Mas na nuvem não, você está em casa, você está no trabalho, você está viajando, você está em outro estado, você está em outro país. Onde você estiver, tendo acesso à internet, você tem acesso aos seus dados. Diante, né, claro, de login, senha e todos os aplicativos necessários. Demanda, né, ou seja, é a utilização de algo na hora que eu precisar. Por exemplo, eu posso acessar um Word online, não preciso ter ele instalado no meu computador. Na hora que eu quero usar, eu vou lá e acesso o Word online, o Google Docs. Né? Ou seja, é por demanda. Eu preciso do serviço, eu vou lá e uso. Escalabilidade. Ou seja, eu quero aumentar, rapaz, eu só estou com 8 GB, eu preciso de 16 GB. Eu vou lá com um cliquezinho, o cartão de crédito, por exemplo, e trago mais memória, eu trago mais armazenamento, eu contrato mais dados. Eu tenho 1 TB, já não está dando para armazenar meus dados, eu contrato 2 TB e assim por diante. Escalabilidade. Segurança. Porque imagina que os servidores são corporativos, os dados não estão guardados no meu computador. Os níveis de segurança são mais elevados ali. Eu tenho equipes especializadas, eu tenho pessoas totalmente capacitadas realizando a segurança daquele servidor, daqueles dados. Tá? Ao mesmo tempo, essas vantagens ela traz uma faca de 2 gumes, porque existe desvantagem também. Por exemplo, comprometimento. Né? De toda maneira, eu digo que eu tenho segurança, mas ao mesmo tempo eu tenho um comprometimento. Qual é a garantia que eu tenho, por exemplo, que uma pessoa que está lá dentro, né, não vai acessar meus dados? Será que meus dados vão ser invadidos ali? Porque entenda uma coisa, pouca gente vai ter interesse em invadir o seu computador, por mais que tenha pessoas que possam, até por uma questão de aprendizado, estão estudando redes, sistemas operacionais, enfim, mas não querem ser maliciosos, não querem ser um cracker lá, por exemplo, mas vai lá e quer invadir seu computador. Não são poucas, mas quantas pessoas não teriam interesse em invadir grandes servidores, né? Então, apesar de ter uma grande segurança, né? Então, assim, eu posso ter a garantia, né? O comprometimento, a confidencialidade dos dados. A gente vai estudar esses termos aí lá em segurança da informação. A questão do acesso, né? Tanta velocidade de acesso, porque eu dependo da internet. Apesar de eu poder acessar aquela história, né? De qualquer lugar, eu tenho uma dependência à internet. E se a minha internet for ruim, eu não vou ter acesso àquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, se eu também não estiver em casa, eu não tenho acesso, né? Se eu estiver usando armazenamento em casa. O que eu recomendo você tem os dados sincronizados no seu computador, no seu notebook, onde você puder sincronizar, quantos equipamentos você puder sincronizar, e na nuvem. Porque se, por exemplo, você tiver sem internet, você tem seus dados lá offline, em casa, ou até mesmo no seu notebook, onde você tiver. Ah, mas eu não estou com ele ali. Então eu tenho na internet, mas estou sem internet. Corre para casa. Ou seja, você tem um segundo artifício. Dá um problema lá no servidor. Hackearam lá, apagaram todos os dados, eu tenho no meu computador. O custo, né, você precisa pagar por isso, é uma desvantagem. Né? E a questão de disponibilidade, como eu estava falando, apesar de ser uma vantagem, por outro lado, né, se você pensar por outra forma,
uma desvantagem, porque você tem dependência, você fica dependente desses servidores. Beleza? Tipos de rede, de nuvem, né? Tipos de nuvem, tá? Esses tipos aqui, tipos de nuvem. Pode ser privada, pública, de comunidade ou híbrida. A nuvem privada é aquela restrita, tá? É restrita. Ela é como não tem a intranet, né? Para a internet, ela é restrita a uma organização, é um serviço para aquele grupo ali, né? Organizacional, para aquela empresa, né? Pode ser de uma organização de iniciativa privada ou pública, né? Mas ela funciona ali naquele ambiente privado, restrito, tá? Ela não vai ser utilizada, por exemplo, para armazenamento de dados de terceiros, né? Então, a rede pública, sim, a cloud pública, né? A nuvem pública. Essa sim é que em uma organização vai oferecer serviços para terceiros, né? Por exemplo, no Brasil, esse serviço normalmente é disponibilizado por empresas de iniciativa privada, né? Mas também pode ser por iniciativa pública. Normalmente para armazenamento de dados, né? Para aplicação, de uso de aplicações, de softwares de plataforma também, para uso de plataforma como serviço, como a gente vai ver já. A de comunidade, que é uma nuvem, que ela é compartilhada por organizações que têm a mesma demanda, as mesmas necessidades de disponibilidade, de segurança, né? Então eles compartilham ali uma nuvem, né? Que a gente chama de nuvem em comunidade, né? Community. E a híbrida que utiliza tanto nuvem pública quanto privada, né? Por exemplo, você pode ter uma organização que tem a sua cloud privada, mas há uma necessidade de ter uma nuvem pública, né? E aí eu vou lá e acabou meus dados, por exemplo, na minha cloud privada, eu estou tendo uma necessidade porque a quantidade de dados minhas foi superada e eu preciso de mais dados, ou mais espaço. Então eu vou lá temporariamente contratar uma nuvem pública, então eu tenho ali tanto dados ou software sendo realizados em nuvem privada, como dados ou software sendo realizados em nuvem pública. Por exemplo, eu posso usar um serviço de nuvem pública, já entrando aqui nos serviços, de SaaS, que eu vou explicar o que é, e privada de IaaS, tá? Por exemplo. Então o IaaS é a infraestrutura como serviço, ou seja, nesse modelo, isso é um tipo de serviço que a gente chama de modelo. Modelo é esse estilo, né, de nuvem, esse serviço de nuvem aí que é oferecido, esse modelo de nuvem, é quando você contrata hardware, né? Por exemplo, memória, armazenamento de dados, processamento de dados, é os exemplos que eu estava dando quadro agora. Você pode contratar até mesmo servidores de rede ou roteadores, né? Equipamentos de rede que a gente vai ver depois. Então, quando você tem esse tipo de modelo de nuvem, você tem um IaaS, que é infraestrutura como serviço. Infrastructure as a Service. Eu tenho plataforma, tá? Platform as a Service, que é plataforma como serviço, ou seja, imagina que você tem uma solução, né, para você, na sua organização, né, que funciona lá em nuvem, mas você não tem um recurso personalizado especial para você, para sua empresa, né? E aí você precisa, por exemplo, desenvolver esse recurso. Você precisa, por exemplo, ter uma plataforma de desenvolvimento lá, por exemplo, de desenvolvimento de software, né? Então, ou que você queira uma plataforma para criar, hospedar e gerir, por exemplo, um aplicativo de celular, uma página na internet. E aí você precisa desse tipo aí. Eu preciso de uma plataforma, né? Não é simplesmente uma memória, perceba, um HD, um processador lá que eu posso usar, mas que está em branco, não tem nada. Não. Eu preciso lá de uma plataforma, eu preciso de um servidor web, tá? Para hospedar meu site. Eu preciso de um aplicativo que eu possa utilizar, de um software que eu possa utilizar lá para desenvolver outros softwares lá em uma certa linguagem de programação como serviço. Esses softwares, esse servidor web, esse banco de dados que vai ser armazenado meu aplicativo, meu site, meu sistema web, tá tudo lá na nuvem. Eu não vou me preocupar em desenvolver isso internamente. É uma empresa que oferece isso para mim. Claro que aí tem que estar na nuvem, tem que estar rodando sobre um servidor. E esse servidor pode ser também um servidor meu,
né? Posso estar pagando também por um IaaS, um servidor, infraestrutura como serviço, e um PaaS, estou pagando por uma plataforma dessa de um servidor web como serviço, né? E por fim o SaaS, que é o software como serviço, né? O software as a service. E aí eu posso também pagar esse terceiro modelo de nuvem, né? O primeiro modelo é IaaS, infraestrutura como serviço, infraestrutura as a service. O segundo modelo PaaS, né? Plataforma como serviço, né? Plataforma as a service. E esse também eu posso ter lá, por exemplo, pedir ao cara que, ó, nesse meu mesmo servidor, que tem um servidor web, que tem a minha lá, eu tenho o meu computador lá, um SSD, memória, placa de rede, o que seja, tudo lá como serviço, né, de certa forma virtual. Eu quero também ter aí um processador de texto, uma planilha eletrônica e um software lá qualquer, sei lá, um draw lá, um software de desenho. Também tudo nesse servidor, não quero ter nada aqui. Então, o software como serviço. Mas é comum que você utilize esse terceiro modelo, né, de software como serviço no dia a dia, quando você usa, por exemplo, o Google Docs, o Word, o Sheets, né, o Excel, na web, na nuvem. Tá? Aquele software que você usa, por exemplo, acessando o navegador web. Então, essas são as características desse tipo de serviço, beleza? Eu vou parar por aqui, a aula já foi um pouco longa de hoje, mas a gente está trazendo quanto mais conceitos de internet, o serviço utilizado na internet melhor. Beleza? Um abraço, galera. Que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, essa galera, beleza, gente? Então, mais uma aula de internet e agora trazendo conteúdo de e-mail, né? Conteúdo teórico, alguns termos que a gente utiliza nos e-mails, né? O e-mail nada mais é do que uma mensagem eletrônica, né? Um dos primeiros serviços oferecidos na internet, tá? E aí a gente vai desde a estrutura do e-mail até os protocolos que são utilizados, tranquilo? Então a estrutura do e-mail ela é basicamente formada pelo cabeçalho, tá? Os campos do e-mail, o corpo e os arquivos em anexo se existir, né? Que é opcional. O cabeçalho ele é composto do remetente, que é quem está enviando o e-mail, né? E ele é único, você não tem um e-mail enviado por mais de um remetente. O destinatário, que pode ser um único e-mail ou vários e-mails. Né? Quando são vários e-mails, você pode ter e-mails enviados com cópia, né? Ou com cópia oculta. Quando é enviado no campo de com cópia, o que é que acontece? Todas as pessoas, né, que receberam aquele e-mail vão saber que aqueles campos que estão no com cópia também vão receber, tá? Ou seja, ele vai ter acesso a saber quem recebeu aquele e-mail, vai saber que eu recebi e se o nome do outro colega está lá, do outro e-mail, né, do colega, está lá no campo com cópia, foi enviado pelo remetente no campo CC com cópia, eu também vou saber que ele recebeu e ele vai saber que eu recebi também. Agora, os e-mails que eu ia colocar no campo CCO com cópia oculta, aí sim, aí é oculto a quem está recebendo, ou seja, ninguém vai saber que aquelas pessoas, aqueles e-mails que estão ali no campo com cópia oculta, também receberam aquele e-mail. No entanto, as pessoas donas dos e-mails que estão lá no com cópia oculta vão saber que aqueles que estão lá no com cópia também receberam aquela mensagem, tá? Então, muito cuidado aqui com onde você coloca os e-mails que estão no com cópia e no com cópia oculta. Se você, por exemplo, envia um e-mail para 10 pessoas, essas 10 pessoas estão no campo CC, todas as 10 vão saber que todas as 10 receberam, né? Se você manda para 10 pessoas no campo CC e uma no campo CCO, as 10 pessoas que estão no CC não vão saber que aquela do CCO recebeu. Agora, a do CCO vai saber que todas as 10 lá receberam aquele e-mail. Então, o corpo é a mensagem enviada e o anexo podem ser arquivos, normalmente tem um limite, né? A depender do seu provedor de e-mail aí. Muito cuidado, eu já vou nessa parte aqui de e-mails maliciosos, né? Mas eu vou passar por formas de acesso primeiro, depois eu entro nessa de e-mail malicioso. Então, a forma de acesso, né, pode ser por web e-mail ou por softwares clientes.
Acessar seu e-mail por webmail, você acessa via browsers, né? E as mensagens são armazenadas nos servidores, né? Ou seja, ficam lá nos servidores dos provedores de e-mail. Exemplo de provedores de e-mail, Outlook. São provedores de e-mail que são eles que dão esse serviço para você através de browser, nos navegadores, o Google Chrome, o Firefox, né? Você acessa o seu e-mail através de um login, uma senha, enfim. É caracterizado por você ter vários pontos de acesso, múltiplos pontos. Você pode estar em qualquer local que tem internet que você vai acessar o seu e-mail. A segurança é realizada de forma corporativa, né? Pelo próprio provedor. Né? É possível que você aumente o espaço da sua caixa de e-mail. Né? Normalmente isso tem custos, né, para aumentar o espaço. Você tem um espaço pré-definido inicialmente. Vamos lá. Hoje acredito que o Gmail dá 15 GB. Então, uma vez que você quiser aumentar esse espaço porque sua caixa de e-mail está cheia, você paga por isso, né? Existem também os softwares clientes, que são softwares que, na verdade, acessam o provedor de e-mail, baixam aqueles e-mails, fazem um download, né, dos e-mails da tua caixa de e-mail, e você pode acessar esses e-mails de forma offline sem ter acesso à internet. Uma vez que você baixou aqueles e-mails, né, faz o download. Por quê? Porque essas mensagens de e-mail estão armazenadas no cliente. O cliente é a gente, é você que está utilizando o software cliente, né? Então, nesse software cliente, os recursos que normalmente tem no software cliente também tem lá no software no webmail, né? Como anti-spam, recursos de criptografia, entre outros. Mas é comum também você ter no software cliente múltiplas contas de e-mail lá cadastradas naquele mesmo software, né? Então, eu posso ter lá naquele software uma conta minha do Gmail, uma conta minha do Outlook, outra conta do Gmail, e ali eu ir gerenciando todas as minhas contas de e-mail só com aquele software aberto, né? Sem necessariamente eu estar com as contas em cada, digamos, em cada browser, com cada conta aberta do meu Gmail. Então, para isso, eu uso um software cliente. Se eu tiver várias contas de e-mail e quiser estar gerenciando ali ao mesmo tempo, né? Eu posso estar com a internet conectado normalmente e estar sempre fazendo o download automático ali dos e-mails para esse software, né? Mas, uma vez que eu faço o download, os arquivos as mensagens são guardadas no seu HD, né? No HD, no seu SSD, no computador cliente. E, por isso, você vai ocupar espaço de armazenamento do seu computador e aí também você pode encher em algum momento, que seria muito difícil. Normalmente os computadores têm um espaço de armazenamento aí de 500 GB, 1 TB, né, em tempo de hoje. Então, dificilmente vai a depender de outros arquivos que você tem no computador também. Mas, normalmente não vai ser enchido esse espaço, né? Alguns exemplos de softwares de clientes, né? O Mozilla Thunderbird, o Outlook Express, tá? E-mails maliciosos, aí é importante ter esse conceito, né? São fontes de ataques, né? Geralmente por engenharia social, que a gente vai discutir mais à frente, quando for falar de assuntos mais relacionados à segurança da informação. Então, por exemplo, aquela conversa mole, né? Aquela forma de tentar seduzir você, então através de e-mails, isso é muito comum porque é possível que envie vários e-mails para várias contas diferentes e ali a chance de que alguém caia é maior. Então algumas categorias, inclusive de ataques por e-mails, né, maliciosos, a gente vai falar de malwares mais na frente com segurança da informação, mas alguns exemplos são o spam, né, que normalmente é uma propaganda chata, aquela propaganda que fica vindo, ou aqueles e-mails, né, que ficam a toda hora, né, sendo enviado para a sua caixa de entrada, né? Todo dia chega aquele e-mail, curso, ou algo que te incomode, né, de tanto ser enviado, e pode atacar, inclusive, pode ser uma forma de ataque se, por exemplo, vários e-mails, né, isso aí, sendo enviados ao mesmo momento e ataque aí a disponibilidade do sistema, que é um dos princípios da segurança da informação que a gente vai estudar, né? Um dos pilares lá da segurança da informação. O scan, aqui
diferente do termo scan com N na computação, que normalmente é utilizado para outros efeitos, né? Aí a gente não vai discutir aqui, mas o scan aí com M, né? Porque ataca a confiabilidade. Normalmente esse scan ele vem com, ele é um pouco mais perigoso do que o spam, né? E ele vem em arquivos anexados, né? Uma foto, um vídeo que tem aí uma ação maliciosa, de quando você clica tem alguma ação maliciosa, né? E aí esse é perigoso, porque se for um arquivo executável, né? Alguns tipos de arquivos perigosos, a gente vai falar disso também lá em segurança da informação, mas já que existe esse ataque por e-mails, e hoje estava falando de e-mails e tem esse espaço aqui, na aula eu coloquei essas informações. E o ataque através de arquivos anexados pode ser por arquivos .exe, arquivos executáveis, por exemplo, no Windows, arquivos BAT, arquivos CRC, SRC, entre outros, tá? A gente fala disso mais depois. O phishing, que é quando alguém se passa por uma empresa, ou geralmente são bancos, né? Se passam por bancos sem ser, né? É um e-mail, é um remetente falso, né? Normalmente para obter dados financeiros seus, né? Geralmente traz o quê? Traz um link no e-mail que pede para você clicar, e aí é um e-mail malicioso, porque você vai clicar e vai pensar que está no site do banco, por exemplo, e ali você vai colocar a sua conta e sua senha naquele site, achando você que está no site do banco, mas na verdade você está dando seus dados para o invasor, né? Então esse é um tipo de ataque que a gente chama de phishing e é comum em e-mails maliciosos, né? Esse termo hoax, quando você vê isso, são boatos, né? Enche muito a sua caixa de entrada, né? Deixa a sua caixa cheia aí. São aqueles boatos, aqueles e-mails, aqueles e-mails que normalmente não são no sentido de invadir, de querer pegar seus dados, mas eles são e-mails que ficam rodando na internet a todo tempo, né? E a depender, se você estiver recebendo muito desses e-mails, também pode depender também da sua caixa de e-mail, do tamanho da sua caixa de e-mail, né? Você também pode ter sua caixa de e-mail cheia, tá? Então, por fim, os protocolos, né, de envio e de recebimento, né? Quando você envia um e-mail, como eu já expliquei para vocês, o conceito de protocolo, né, define regras, né? Regras de comunicação. Então, para você enviar um e-mail, você tem lá enviando a partir do Gmail, por exemplo, para um e-mail do Outlook. Então, tanto no Gmail quanto no Outlook, tanto o sistema operacional que você está utilizando, né, no computador que você está usando naquele momento, quanto onde aquele e-mail vai receber, né, no sistema operacional onde está o outro e-mail, né, no servidor do Outlook, por exemplo, quanto o sistema operacional que está lá no servidor do teu e-mail, no Gmail, enfim, vai saber o quê? Vai saber implementar essas regras através de protocolos, né? Ou seja, ele utiliza um protocolo para enviar um e-mail, né? Ele obedece uma regra de envio de e-mails, né? Esse protocolo, o protocolo que define essas regras para poder enviar um e-mail, eu vou ter que saber, não, você não precisa saber de nada disso, você só precisa saber enviar um e-mail, mas eu estou informando para você que existe um protocolo, né, um conjunto de regras que o sistema operacional, juntamente lá com os gerenciadores de e-mail, obedece para poder pegar aquele conteúdo, aquele e-mail e enviar para outro servidor de e-mail. Então, o protocolo que faz isso é o SMTP. Quando você está recebendo, o protocolo para receber os e-mails pode ser IMAP POP3. Tá? Normalmente se utiliza o IMAP no webmail, POP3 em softwares clientes, mas isso é configurável inclusive nos softwares clientes. Tá? Você pode configurar este recebimento aí através desses protocolos. Tranquilo? Então, esse é um resumão aí sobre e-mails, né? E essa parte de internet a gente finaliza aqui. E nas próximas aulas a gente vai trazer novos assuntos. Tranquilo? Então, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!